Boa noite. Hoje é a nossa quinta apresentação da série Introdução Geral à Bíblia. Já quero aproveitar aqui para apresentar o livro que esteve baseando toda a nossa série, que contém o mesmo nome, Introdução Geral à Bíblia. Foi escrito pelo Dr. Emilson dos Reis, atualmente encontra-se jubilado e serviu a igreja muitos anos como professor de teologia no UNASP, campus Engenheiro Coelho. E nesse momento, também quero falar pela última vez aqui, em relação ao nosso certificado que a gente está oferecendo para quem assim desejar. Esse certificado ele é válido como curso livre apenas, então quem quiser aí inclusive completar a sua carga horária de atividades complementares, por exemplo, na categoria cursos livres, ele poderá ser válido, ok? Então, só enviar aí os 5 resumos dessas últimas 5 noites de domingo que nós tivemos aqui para o e-mail pr.lucas_samuel@yahoo.com.br. Eu quero convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia em Mateus capítulo 22, verso 29. A nossa última apresentação desta noite tem esse título, Análise da Bíblia. Sinônimo de análise também poderia ser crítica. E nós vamos entender o significado disso a seguir. Mateus capítulo 22, verso 29, nós lemos assim: o erro de vocês está no fato de que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Contextualizemos devidamente esta passagem. Ela faz parte de um contexto muito interessante, no qual Jesus se encontra com 2 grupos que são bastante conhecidos em sua trajetória terrestre, em seu ministério, que são os saduceus e os fariseus. Ambos os grupos procuravam pegar Jesus desprevenido. Tinham as suas tradições, costumes, suas regras, e procuravam impô-las, tendo como base sua própria vida, seu próprio procedimento, a sua maneira de entender as Escrituras. Desde os séculos posteriores ao retorno do cativeiro babilônico, e esse é o contexto bastante interessante, que também traz luz à origem desses grupos no judaísmo, é justamente o fato de quererem proteger a lei de Deus em relação à infidelidade, e também uma expressão que é bastante utilizada é que eles criaram uma cerca em redor da Torá, para que dessa forma eles não pudessem mais passar pela mesma vergonha que passaram ao irem para o exílio. Afinal de contas, o exílio, segundo as maldições pronunciadas em Deuteronômio capítulo 28, o exílio ou o cativeiro era justamente o ponto crucial, o último dos castigos pronunciados, ou a última das maldições pronunciadas contra o povo de Deus. E dessa forma, eles supostamente aprenderam a lição. Mas, após o retorno do cativeiro, ao invés de obedecerem à lei de Deus segundo a graça, afinal de contas, cria-se já na vinda do Messias, eles passaram a fazer o uso errado da lei, tendo ela como meio de salvação. A própria lei, em outras palavras, era a salvação.
E nesse sentido aqui em Mateus capítulo 22, esses dois grupos estão procurando pegar Jesus desprevenido. Vai que ele responde ao questionamento feito por eles de uma forma que não satisfaça ou que ele não tenha resposta nenhuma. Então, dessa forma, com relação às crenças particulares, como a inexistência de anjos, a não ocorrência de ressurreição, entre outras coisas, os saduceus impuseram a Jesus um dilema, com base na lei do levirato. Então, a lei do levirato, ela era uma daquelas sombras que apresentavam Cristo como sendo aquele que haveria de remir a humanidade dos seus pecados. Então, a lei do levirato, basicamente, apresentava o parente mais próximo do marido recém-falecido como aquele que haveria de suscitar a herança e também a posteridade daquela pessoa. De forma que o filho que haveria de nascer seria considerado filho daquele que havia falecido. Então, a lei do levirato, ou a lei do remidor, do resgatador. No livro de Ruth nós encontramos uma importante aplicação dessa lei. Então, Jesus apresenta e dá essa resposta. Vocês estão errados. Vocês não conhecem as Escrituras e nisso vocês estão errados. Qual é o sentido de eles não conhecerem as Escrituras e por conta disso estarem errados? É porque eles estavam colocando as próprias ideias, as próprias teses, as próprias tradições acima da palavra de Deus. Isso fazia com que as Escrituras, que nós já estivemos estudando nas noites anteriores, acabassem ficando em segundo plano. E dessa forma, eles também não conheciam o poder de Deus. Jesus está querendo dizer que, nesse sentido, que em relação a se é com o primeiro, com o segundo, não haveria absolutamente nada disso, e que Deus instauraria uma nova ordem social na nova terra. Qual é essa nova ordem social? Era o motivo da especulação dos saduceus. Existem coisas, nós já estivemos vendo em noites anteriores, que a palavra de Deus não revela. E muitos têm feito especulações, levantado teses, teorias. E essas teses vão muitas vezes muito longe. E nesse sentido, a resposta de Jesus a esse tipo de atitude é totalmente válida. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Do que se trata a análise da Bíblia? Desde a Idade Média, surge um método chamado texto-prova. E nesse sentido, a pessoa que lia a Bíblia focalizava o leitor e o contexto imediato do texto. Há de se dizer que na Idade Média, ao menos, se considerava o contexto imediato. Mas as coisas foram, entre aspas, progredindo de tal forma que, em muitas situações, nem mesmo o contexto imediato do texto bíblico é considerado. No que consiste o texto prova, nesse sentido, algo que vem desde a Idade Média? É você já ter uma ideia, uma tese, uma teoria, e nesse sentido você abre a Bíblia para buscar apoio a essa ideia. Então, esse tipo de leitura da Bíblia, ela abre espaço para se pensar e provar quase qualquer coisa. É só você abrir e selecionar o texto
E quando eu digo selecionar, significa isolar a frase específica que você está considerando. Para se contrapor a esse tipo de leitura, ainda que permanece em muitos contextos em nossos dias, surge então a crítica bíblica. A crítica bíblica, ela acontece então em relação ao texto bíblico, com a finalidade de examinar e descobrir a verdade. Então não é para criticar o texto bíblico no sentido de negativá-lo. Então isso não deve ser confundido com o negativismo de alguns críticos, como por exemplo os racionalistas, que usaram a crítica para negar o elemento sobrenatural que repetidamente aparece nas páginas das Escrituras. Então, embora a palavra crítica tenha uma conotação negativa por se referir frequentemente a uma censura ou condenação feita por alguém, no meio acadêmico ela tem um significado de análise ou exame de uma produção humana, seja artística ou literária. Desse modo, considerando somente o aspecto humano da Bíblia, ela deve ser interpretada como qualquer outro escrito e assim sujeitar-se a uma tríplice crítica: textual, literária e histórica, cada qual contendo objetivos e evidências ou critérios utilizados que podem ser internos ou externos. Então, primeiramente, em relação à crítica textual, nós temos o seguinte fato. Vocês se lembram dos autógrafos? O que são os autógrafos? Autógrafo, no sentido das escrituras, não é uma assinatura. Os autógrafos são os escritos originais. Onde estão esses escritos originais atualmente? Não existem. Lembrem-se lá da nossa primeira apresentação. O que nós temos atualmente são cópias das cópias, das cópias, das cópias e assim por diante, as quais são comparadas entre si e dessa forma as melhores cópias, juntamente com outros achados históricos, como por exemplo os manuscritos da caverna de Qumran, acabam nesse sentido deixando claro qual é o texto bíblico original. Então, surge a necessidade da crítica textual, então, se tratando de uma ciência absolutamente essencial para restabelecer o texto sagrado. Então, nesse sentido, a crítica textual, ela é científica. Lembrem-se que a Bíblia, ela é divino-humana. Então, no sentido da humanidade da Bíblia, ela é analisada também cientificamente. Então, nesse sentido, o texto sagrado é restabelecido tão perfeitamente quanto é possível, de modo que fique livre das alterações surgidas no processo da transmissão manuscrita, que nós já estivemos considerando, desde as cópias, as traduções também. Em outras palavras, a crítica textual procura reconstruir a história do texto, indo em direção ao passado a fim de descobrir sua forma original, focalizando a história do texto a partir da primeira edição. Com relação ao Novo Testamento, por exemplo, os pesquisadores têm à sua disposição 3 tipos de materiais: os manuscritos gregos, as tradições antigas e as citações dos pais da igreja, também conhecidas como patrística. A editora Paulus, ela possui uma coleção da patrística que está disponível à venda também. São diversos volumes.
Os manuscritos gregos ultrapassam os 5.800. Destes, mais de 120 são compostos por papiros, enquanto quase todos eles foram descobertos no decorrer do século XX. São descobertas recentes, pois no ano de 1900 eram apenas 9. Dava para contar nos dedos quantos manuscritos originais existiam no ano de 1900. Então vejam quão importante é a descoberta dos manuscritos de Qumran. Outros, mais de 300, são manuscritos unciais. Manuscritos unciais são aqueles que são escritos apenas com consoantes, tá? Com as letras principais. E eles foram escritos antes do 10º século depois de Cristo, e a maioria é bastante fragmentária. Em outras palavras, o material onde o escrito foi feito está, às vezes, faltando uma parte da página, e aí precisa ser reconstruída. E aí, nesse sentido, pega-se as cópias existentes para fazer a comparação. Há também mais de 2.900 manuscritos cursivos. Então, são cópias feitas entre os séculos 11 e 14. Então, não são manuscritos originais, são cópias. Além disso, existem 2.400 lecionários, que são edições preparadas para uso litúrgico. Essas traduções antigas, várias delas vimos até semana passada, eram bastante formais ou literais e pertencem a uma época anterior à maioria dos manuscritos. Os gregos, portanto, estão mais próximas dos textos originais. Elas tendem a ser bastante exatas, sendo consideradas como evidência do texto do Novo Testamento. Isso é importante. As citações de textos bíblicos que aparecem na patrística e entre o 2º e o 5º séculos, no caso, embora não sejam uma evidência externa, também são consideradas, porque elas revelam que tipo de texto era conhecido em determinada época e lugar. Quando os especialistas na crítica textual buscam constatar a confiabilidade das cópias do texto que chegaram até nós, eles fazem uso de critérios internos e externos. E nesse sentido, a crítica textual, ela faz parte de uma grande área chamada de filologia, que é o estudo das línguas. Então é uma área amplamente técnica, e juntamente com a crítica textual, nós temos a equidótica, que é um processo extremamente técnico, exclusivamente técnico, que lida com o idioma, com a língua especificamente, antes de chegar para a crítica textual, que é um processo que não é técnico, mas teológico. Então, isso faz parte da área do estudo das línguas, desde as línguas antigas. Primeiramente, os critérios internos da crítica textual, que são os seguintes. A variante mais difícil de compreender, desde que não seja absurda, é a que tem mais chance de ser a original. Isso se justifica, pois alguns copistas, quando encontraram uma expressão que apresenta uma dificuldade gramatical, seja léxica ou histórica, ou mesmo teológica, eles tinham a tendência de facilitar o texto, quase como se estivessem traduzindo, substituindo a expressão propriamente dita por uma outra mais fácil. A variante mais breve de um texto também é preferível à mais longa. Esse é o segundo critério.
Os copistas, então, eles tendiam a ampliar o texto, acrescentando mais informações. Então, em princípio, neste caso, a forma mais breve é também a forma mais antiga do texto, no sentido de ser a que realmente é a original. Terceiro critério: a variante mais diferente é preferível àquelas que tornam diferentes textos bíblicos mais semelhantes entre si. Isso é verdade por causa da tendência de alguns copistas em harmonizar textos paralelos. Nós temos aí grandes exemplos no Novo Testamento de textos paralelos e que podem ser lidos aí no contexto, por exemplo, dos evangelhos. Quarto critério: a variante que melhor se harmoniza com as características que se conhece acerca do autor do texto deve ser a escolhida. O que inclui método, estilo, vocabulário, gramática, modo de fazer citações ou alusões, podiam ser diretas ou indiretas, e também o propósito, ideias e o temperamento. Então lembrem-se que cada um dos 40 autores da Bíblia, cada um deles tinha a sua própria personalidade, o seu estilo, a sua maneira de entender o contexto da época, o conhecimento gramatical entre esses outros elementos. E o quinto elemento, ou característica dos critérios internos da crítica textual, é que a variante que melhor explica a origem de todas as outras e não pode ser explicada pelas outras, deve ser a escolhida. Esses foram os critérios internos. Os externos são os seguintes: a comparação de nosso texto com citações dele que aparecem em obras antigas. Então, outras obras também são utilizadas para comparação. E o segundo critério é observar que variante é seguida pela maioria dos manuscritos reconhecidos como confiáveis. Então, tem a ideia de que também existem manuscritos que não são tão confiáveis ou não têm confiança alguma. O segundo tipo de crítica é a crítica literária. Depois que a crítica textual cumpre o seu papel, estabelecendo qual é o texto mais confiável dentre tantos, esta deve ser, analisada a fim de se descobrir o seu significado. Então, a crítica textual tem o objetivo de estabelecer qual é o texto confiável. A crítica literária busca saber qual é o significado do texto. E este deve ser analisado a fim de ser descoberto. Então, ela busca reconstruir a história do processo de formação do texto, desde o momento inicial até a sua redação definitiva. Então, a crítica literária inicia estudando a linguagem utilizada no documento. Então, temos aqui o vocabulário, que inclui termos técnicos, gramática, contexto, estilo, e depois se descobre o plano do autor, ou seja, o fluxo dos seus argumentos, das suas ideias, ou o possível uso de fontes, e estabelece então uma forma literária e estilo pessoal. E finalmente, tentando determinar quem foi o autor, a data e o lugar em que a obra foi escrita, bem como o seu objetivo e destinatário. Então, cada um dos comentários bíblicos apresenta geralmente esse tipo de informação. Autor, data, o contexto histórico, isso é justamente a crítica literária que produz. Os critérios internos da crítica literária são os seguintes: os indicativos no texto, o texto bíblico, tá, a respeito do autor e qual é a sua intenção, aonde ele quer chegar. O segundo, dados históricos, geográficos e da doutrina apresentada. E o terceiro,
unidade de estilo, vocabulário, pensamento e a probabilidade que tal estilo ou tema ou vocábulo expressem na presumida época da redação da obra. Enquanto que, entre os critérios externos, está o testemunho de fontes arqueológicas, literárias, documentais e outras, incluindo citações em escritos da época, consideradas ou mais recentes. Um exemplo disso daqui, da crítica literária, nós vimos na nossa primeira apresentação, que justamente faz uma comparação da porção aí dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis com uma das epopeias mais antigas do mundo, que foram escritas em tabletes de barro e que apresentam ali em forma de lendas, entre outras coisas, uma serpente e também a destruição do mundo através do dilúvio, e nesse sentido a epopeia ou o poema apresenta então um grande navio sendo construído e vários animais sendo recebidos para dentro, como meio de proteção. Então isso é um exemplo de testemunho vindo de uma fonte externa e que, em termos de comparação, serve de evidência. Por fim, nós temos a crítica histórica, que é considerada, de um ponto de vista, por vezes, bastante negativo na atualidade. Mas ela faz parte, e isso precisa ficar claro para você. A crítica histórica, embora tenha aspectos negativos a depender da pessoa que a utiliza ou da forma como ela é utilizada, ela faz parte do processo. Então, quando é conhecido, ou depois que o conteúdo é conhecido, e o propósito desse escrito também, deve-se considerar se suas informações são verdadeiras, levando-se em conta seu contexto social. Esse é o trabalho da crítica histórica. Inclusive, nesse sentido, existe até certo apoio da doutrina bíblica, quando, por exemplo, em 1 João capítulo 4, verso 2, o autor afirma que nós devemos testar, provar os espíritos para saber se realmente a mensagem deles, ela provém de Deus. Então existe nesse sentido um certo apoio. Mas a crítica histórica, ela é o processo teológico em si. Ela trata de reconstruir os fatos narrados conforme sua objetividade histórica, na medida do possível. E por isso são feitas perguntas. O que a Escritura aqui está contando aconteceu mesmo? A palavra que o texto relata foi falada de verdade? Como ciência que utiliza então critérios próprios. Então, esses aspectos da crítica histórica são ligeiramente diferentes de outros que são adotados propositalmente para negar, por exemplo, o texto bíblico, como veremos a seguir. Então, entre os critérios internos da crítica histórica, nós temos a avaliação ou avaliar a menor ou menor probabilidade do fato ou discurso narrado, apresentado nas Escrituras. E, obviamente, isso se torna bastante subjetivo, porque um racionalista, por exemplo, assumiria que qualquer relato de milagre é inverídico. Afinal, o racionalista, ele não crê no sobrenatural. Ele não crê no poder da oração. Então, uma pessoa que ora e recebe a cura, ele procura uma razão científica ou em qualquer outra fonte, menos de caráter sobrenatural. Então, por essa razão, o método histórico crítico, que também já foi conhecido como alta crítica, e para vocês terem uma ideia em comparação a isso, a crítica textual, ela foi conhecida como baixa crítica. Então,
considerando esse método, por exemplo, nós temos a não aceitação de que o Pentateuco tenha sido escrito por Moisés, no século XV a.C. Mas diz que no texto há adições, retoques, compilações acontecidas em diferentes momentos da história. Então, considerando aqui o Pentateuco de Moisés, ou o questionamento de que será que foi Moisés que escreveu isso, poderia se levantar outra pergunta: será que a lei de Deus, que é apresentada no Pentateuco, é de fato a lei de Deus? Então, esse tipo de questionamento ou crítica é fruto do método histórico, e também é necessário nós entendermos que é um questionamento válido. Não é necessariamente aquele tipo de questionamento que procura negar propositalmente a inspiração das Escrituras, por exemplo. Embora haja autores que o façam. Outro exemplo do Antigo Testamento é o livro de Daniel. O livro de Daniel, que apresenta profecias que acontecem em diferentes momentos da história humana, não. Apenas um autor não pode ter escrito a respeito de tudo isso, antecipando tanto tempo assim. Outro exemplo do Antigo Testamento, Isaías. O método crítico histórico apresenta 13 Isaías diferentes, como tendo sido os autores do livro que leva o nome. E dessa forma o livro de Isaías acaba sendo dividido em 3 partes. Cada uma dessas partes foi escrita em uma época diferente e por um Isaías diferente. Segundo o método da crítica histórica. Então, a crítica histórica declara que foram 4 as fontes da composição, voltando ao Pentateuco aqui. Primeiro, os textos javistas, lá os de Javé, dos séculos 11 e 10 a.C. Segunda, os textos eloístas, dos séculos 9 e 8. A terceira, a obra do deuteronomista, que se situa nos séculos 7 e 6. E, por fim, a quarta, o código sacerdotal, que vem da palavra inglesa priestly, e é traduzida assim, sacerdotal. E textos pertinentes, vindos dos séculos 6 e 5. Afirma ainda que a reunião de todo esse material e o acabamento, além da redação final, são do século 5 a.C. Com relação ao livro do profeta Isaías, ainda que viveu no século 8º a.C., então reconhecem ele como autor apenas a primeira parte, ou seja, os capítulos 1 até o 39. A segunda parte, 40 a 55, teria sido escrita por outro personagem em um tempo posterior. E a terceira parte, os capítulos 55 a 66, seriam de uma época ainda mais distante no tempo. O livro de Isaías é também visto como uma compilação de 2 partes. A primeira abrangendo os capítulos 1 a 8 e a segunda do 9 ao 14. O último dos critérios internos do método crítico histórico é a verificação se há contradições internas. Os critérios externos, entre eles nós temos os seguintes: verificação dos testemunhos arqueológicos, também verificar documentos do tipo administrativo, como contas, arquivos, e também arquivos literários, como histórias, descrições, narrativas, etc. E, por fim, o último critério é fazer uso de recursos auxiliares, como história, paleografia, que é a ciência que estuda a escrita antiga, também compreende a decifração, datação, interpretação de textos. A filologia, que nós já estivemos falando antes, e também dos documentos antigos que
a contém. Por fim, a diplomática, que é a arte da leitura e conhecimento de documentos oficiais antigos. Quando a crítica textual era chamada de baixa crítica, tudo aquilo que ia além dela era considerado como alta crítica, a qual se manifestava de várias formas, todas possuindo certas características comuns. A primeira delas: a Bíblia é considerada como sendo a palavra do homem acerca de Deus, e não a palavra de Deus acerca do homem e a ele dirigida. Então trata-se meramente de pensamentos humanos acerca de Deus. Segundo, a Bíblia é tida como o resultado de um processo evolutivo, de maneira que modos antigos e primitivos de entender Deus e a realidade cedem lugar a conceitos mais desenvolvidos, sendo que se segue daí que as ideias mais antigas podem ser abandonadas em troca das ideias mais contemporâneas. Como consequência disso, o que acontece com os ensinamentos bíblicos, como, por exemplo, sobre a ira de Deus, a segunda vinda de Cristo e os aspectos do governo eclesiástico e da ética bíblica, podem ser considerados como fora de moda e abandonados. Por fim, terceiro, a Bíblia precisa ser superada. Inclusive, recentemente nós tivemos uma afirmação ligeiramente parecida com essa. Ou seja, devemos ir além das Escrituras se quisermos achar a vontade de Deus para os nossos dias. Esse pensamento é o resultado natural de se aceitar os dois anteriores que estão aparecendo aí para vocês. Comentando os efeitos do método histórico crítico em seus dias, Ellen White escreve que a obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, está, na verdade, destruindo a fé na Bíblia, como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas. Então, o que foi apresentado aqui nessa noite nos dá uma ideia geral a respeito do assunto da crítica. Embora, em realidade, ele é tão complexo que para toda pessoa que vai se especializar ou se tornar perito necessita de aproximadamente 5 a 10 anos de estudo e ainda assim precisará consultar e confiar nas obras que foram pesquisadas e publicadas por outras pessoas, uma vez que é impossível examinar tudo por conta própria. Nesse sentido, o nosso objetivo aqui nessas 5 noites não é nos tornarmos especialistas ou peritos na crítica, mas sim nós entendermos o processo pelo qual a palavra de Deus chegou até nós. E isso inclui a crítica bíblica, ou também a análise. Análise não é uma breve ou uma leitura meditativa ou reflexiva. A análise, ela se ocupa de todos os elementos do texto, considerando que a Bíblia é um livro diferente dos demais em seu gênero, porque ela é divino-humana. Se tem um apelo que eu gostaria de fazer para cada um de vocês, para você também que assiste a gente pela internet, é que nós devemos confiar no claro ensinamento da Bíblia, ao invés de se apoiar em teses particulares, especulações e conjecturas. Nesse sentido também,
precisamos fazer uma diferença. As teses, as conjecturas e as especulações, elas fazem sim parte do processo do pensar, de construir ideias. Mas não é isso que nós devemos nos apoiar como definição. Nós devemos também conhecer melhor a Bíblia. O livro que chegou até nós, ele não chegou já prontinho, acabado, finalizado. Ele passa por um longo processo, não somente desses processos mais teológicos, mas também ele passa por 40 autores, pessoas que literalmente, ou não, de forma mais figurativa, deram o seu sangue para que esse livro pudesse ser apresentado à humanidade, para que ele pudesse ser divulgado, para que ele pudesse merecer maior atenção das pessoas, afinal, apresenta a verdade da palavra de Deus. Por isso, muitas pessoas ainda hoje estão dedicando suas vidas em prol da causa da Bíblia. Então, conhecer melhor a Bíblia, no sentido de que todo o seu processo de formação faz parte da atuação de Deus em preservar a integridade dos escritos inspirados. Nesse sentido, nós também precisamos entender que esse mesmo processo não é simplesmente uma explicação humana, mas como a palavra de Deus é divino-humana. Deus também atua ou atuou ao longo da história nesses processos que são considerados técnicos e teológicos, no sentido de preservar a essência da mensagem da palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia, ela possui exatamente as mesmas características do seu autor. Cristo também, além de divino, é humano. Portanto, a Bíblia tem as mesmas digitais do seu Criador. Nesse sentido, esperamos que, através desses conhecimentos, que não fiquem apenas em conhecimentos, mas que isso ajude você a ter fé viva na palavra de Deus. E também que isso permita que você não duvide daquilo que Deus apresenta a você através da sua palavra. Existe uma tendência fortíssima, e ela está só aumentando ainda mais, de nós deixarmos de crer na palavra de Deus e crermos naquilo que outras pessoas afirmam, ou mesmo naquilo que nós queremos aceitar. Com isso nós corremos o risco de fazer um cânon dentro do cânon. E nesse sentido é importante essa aplicação em relação ao que nós estudamos na segunda noite dessa série sobre a formação do cânon. Afinal de contas, quando eu escolho textos da Bíblia, esse texto foi sim revelado por Deus, está muito correto, mas esse outro texto não vem de Deus. Eu estou, nesse sentido, formando o meu próprio cânon. Sendo que toda a Escritura foi soprada por Deus, foi revelada por Ele. Isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. Que Deus abençoe você. Que você, diferentemente dos saduceus e dos fariseus, não cometa o mesmo erro de errar, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Convido você para fazermos uma oração. Grandioso Deus, nós agradecemos porque o Senhor soprou a Tua palavra para os seus autores humanos.
Através da inspiração a esses autores, o Senhor apresentou uma mensagem à humanidade, centralizada em Cristo Jesus. Também agradecemos porque, através dos processos técnicos e teológicos, o Senhor trabalhou ao longo da história, no sentido de preservar a pureza da mensagem aqui revelada. Nos ajuda, por favor, Senhor, a dar o devido valor a este livro que temos em nossas mãos. Fica conosco nesta semana. Acompanha-nos em paz e segurança. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.